Bom dia, paz do Senhor Jesus. Arrumei um tempinho aqui para a gente continuar a nossa leitura na primeira carta de Paulo a Timóteo. Na sexta-feira nós paramos no versículo 17, que foi uma declaração que Paulo termina ali. Ele fala do seu testemunho e ele termina esse trechinho, esse parágrafo que foi separado aqui, louvando ao Senhor e glorificando a Ele. E é isso que a gente deve fazer o tempo todo, né? Contar os nossos testemunhos e glorificar ao Senhor, porque se não fosse Ele, nós com certeza não teríamos chegado aonde chegamos, né? Quero orar só no final por você, pela sua vida, para que o Senhor prospere nessa semana, porque está conosco, Ele já está o tempo todo, né? Nós somos templo e morada do Espírito Santo, então Ele já está conosco o tempo todo. Nós tivemos um final de semana muito corrido, mas também muito abençoado no dia de ontem. Tivemos batismo na nossa igreja e estamos com o coração grato e feliz, graças ao Senhor. E mais uma semana começando. Então, quero estar fazendo essa leitura aqui, para a gente continuar se alimentando, né? Não pode esquecer, não pode deixar de fazer isso. Então, abra sua Bíblia aí, 1 Timóteo, no capítulo 1, versículo 18. Timóteo, meu filho. No comecinho lá, Paulo fala que Timóteo é o verdadeiro filho na fé de Paulo. Então, Paulo investe a vida dele ali no discipulado de Timóteo, e hoje Timóteo está pastoreando uma igreja, então ele escreve essas orientações para Timóteo. Então olha só, Timóteo meu filho, dirijo essa orientação a ti, levando em consideração o que as profecias anunciaram a teu respeito. Com base nelas, luta o bom combate. Uma coisa muito importante, assim, que a gente tem aprendido e tem tentado viver isso, é que Jesus, ele disse, né, no finalzinho ali do Evangelho de Mateus, a gente vê uma declaração de Jesus, e ele fala assim: vão e façam discípulos. E na nossa cultura, por causa da correria, muitas das vezes alguém chega, aceita Jesus ou fica um determinado período de tempo ali com a gente e a gente não tem esse discipulado intencional. E é uma falha que nós temos, né? Que nós, liderança da igreja, é uma falha que nós temos. Porque Jesus mandou a gente fazer discípulos. E como que ele fez discípulos? Ele fez discípulos durante 3 anos, investindo na vida deles. Então, assim, eles acordavam com Jesus. Jesus fazia as obras dele, os discípulos viam ali, tanto que no primeiro versículo de Atos, Lucas escreve isso. Ele fala, ele está escrevendo uma carta para Teófilo, e Atos é a continuação de Lucas. E aí ele começa falando isso. Ele fala assim: escreva você das coisas que Jesus começou a fazer. E ali também, após Jesus ser elevado aos céus, os apóstolos, que agora eles eram os apóstolos, eles fazem novos discípulos. E Paulo também faz novos discípulos. E como que a gente faz discípulos? É investindo a vida. Não dá, irmãos, para a gente só receber uma pessoa e não acompanhar a vida dela. Então olha o que Paulo está falando: eu continuo te orientando, eu sei que foi profetizado da sua vida, eu sei o que Deus tem para a sua vida, eu sei de tudo isso, mas eu não vou simplesmente dizer: olha, Senhor, tá aí Timóteo, cuida de Timóteo. Não, ele orienta Timóteo como um verdadeiro discipulador. E às vezes a gente fala, eu não estou falando que a gente
tem que colocar na casa, trazer na casa. Não, mas tentar ser o mais intencional possível com as pessoas. E é uma coisa até que a gente se sente muito culpado por conta disso, né? Porque a gente fica com a nossa cabeça, poxa, eu tenho que mandar mensagem para fulano, eu tenho que mandar mensagem, tenho que ter mais tempo com cicrano, tenho que ir na casa do outro, porque a gente tem uma vida corrida. Mas com a misericórdia e a graça do Senhor, sempre tentar ser intencional com os nossos irmãos e abraçar e pegar essa responsabilidade assim, não, eu vou cuidar de você. A gente quer muito ser cuidado, mas tem tantas pessoas que precisam ser de cuidado também. Então, acho que tem uma frase da Clarice Lispector que ela fala que coloquei os meus problemas no bolso para ajudar o meu amigo. Então, às vezes a gente precisa disso, a gente quer ser muito cuidado. Tem até um filme, eu não sei se tem ainda, né, da Netflix, que se chamava Toque Toque. E nesse filme eram várias pessoas que tinham toque. E eles foram fazer ali uma terapia com um psiquiatra, o psiquiatra não chegou e acontece uma confusão ali. E eles percebem que quando eles ajudam o outro, eles eram curados daquele toque. Eles esqueciam aquele toque que eles tinham. Então a gente precisa olhar para o outro, que olhando para o outro e ajudando o outro, a gente é curado. É tão maravilhoso isso, gente. Olha, o Senhor, ele foi ferido. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Ele foi ferido, na sua ferida, ele curou a nós. E ele foi glorificado. Quando ele ora, Pai, que o Senhor seja glorificado, glorifica o Filho no Pai. E ele foi glorificado e hoje ele tem o nome que está acima de todo nome. Glória a Deus, quando a gente nega a nós mesmos, quando a gente renuncia a nós mesmos para ajudar o outro. Muitas cartas, algumas cartas que Paulo escreveu, Paulo estava numa prisão. Paulo estava preso. E ele estava escrevendo cartas de consolo, cartas de orientação. Na de Filipenses, que é uma que eu tenho certeza que ele estava preso, ele não fala das lutas que ele está passando lá, nem da fome, não. Em nenhum momento ele fala, olha, eu passei por isso, eu tô com frio. Não. Eu tô sofrendo muito, eu tô muito triste, eu tô muito angustiado. Ele escreve essas cartas de dentro de uma prisão para auxiliar e para orientar os seus discípulos. E ele diz, olha, com base nessas profecias que foram anunciadas ao teu respeito, luta o bom combate. Não, mas espera aí, profecia? É que em Atos, principalmente Atos, a gente vê muita gente também recebe profecias, né? E profecias de Deus. E Timóteo também recebeu profecias. Né? Até antes mesmo de começar o seu ministério, Deus já tinha falado que ia usar ele. Então Paulo está falando, olha, leva em consideração as profecias que foi dita a seu respeito e nelas, e baseado nelas, luta o bom combate. É o bom combate. Não é o combate de ficar brigando por causa de religião, não. Perdendo tempo com isso, que Paulo já estava falando disso lá no começo da carta. Luta o bom combate. O que é o bom combate? O bom combate não é contra a carne, não é contra o sangue, não é contra palavras de quem sabe mais, quem conhece mais. Não. Esse não é o bom combate. O bom combate é guerrear espiritualmente, se dedicando à palavra, jejuando, orando, lutando, fazendo as pessoas crescer, pessoas que sejam salvas. Esse é o bom combate. Luta ao bom combate. Preservando a fé. Então, preserve a fé para que vocês não caiam. Tem uma palavra que diz, né? Aquele que julga está de pé, cuide para que não caia, preserve a sua fé, exerça a sua fé. Como que você exerce fé?
Como que a gente exerce fé? Orando, crendo no Senhor. A gente exerce fé orando. Ah, mas tá tudo dando errado, não tem nenhuma evidência de que vai dar certo. Só tá dando tudo errado. O que a gente faz? Em vez da gente se apegar e buscar mais, a gente se afasta. Ai, não tô com disposição nem para orar, nem vou orar porque não dá. Não tem jeito mais. É isso que a gente fala. E então ele diz: preservem a fé de vocês. Preserve a fé. E um meio de exercer a fé e preservar a fé é buscando. Não tem como. Não tem como preservar a fé sem buscar o Senhor. E a boa consciência também. A boa consciência, buscando, tendo entendimento, sabendo o que você está fazendo, sem ficar perdidão aí. Então, de novo, não tem como conhecer a Deus sem buscar a sua palavra, sem se derramar na sua palavra. Não tem como conhecer a Deus sem se dedicar na palavra. Porque a palavra é o alimento, é o nosso alimento. Não tem como você derramar a vida de Deus na vida de outra pessoa, querer discipular uma outra pessoa, sem buscar na palavra, sem estar alimentado. Eu não tenho como querer alimentar os outros com meu estoque vazio. Sem se dedicar à palavra, não tem como. E a boa consciência é sabendo o que você está fazendo, tendo a boa consciência. Então, Paulo está falando para Timóteo: preserve a fé e a boa consciência, porque algumas pessoas rejeitaram isso e naufragaram na fé. Algumas pessoas rejeitaram o conhecimento verdadeiro, a consciência verdadeira, a palavra verdadeira. Estão se dedicando a discussões intermináveis, a coisas antigas, a práticas antigas que não agregam em nada, lutando com isso, perdendo tempo com isso. Parem de perder tempo com isso. Preserve a fé e a boa consciência, o entendimento verdadeiro do Senhor. E não tem como ter entendimento se não buscar. Se não se derramar na presença do Senhor. E ele diz, olha, algumas pessoas rejeitaram isso daqui. Rejeitaram. E naufragaram na fé. Naufrágio é o quê? Afundar. A gente vê, o naufrágio é afundar. Afundou o barco. Não tem como tirar mais. A gente vê nos Discovery Channels, né, os cientistas, documentários sobre isso, navios que são naufragados. O próprio Titanic, o mais famoso de todos, tá lá. Não tem, naufragou. E olha só, ele está falando, algumas pessoas naufragaram porque rejeitaram a fé e a boa confiança. E o que ele diz aqui, aqui, uns versículos antes? O fundamento, a raiz, o alicerce é a fé. Se rejeita-se isso, não tem como prosseguir. É naufrágio na certa. E olha que forte o que Paulo diz aqui. Não se escandalize. Entre eles estão Himeneu e Alexandre. Ele fala o nome desses caras aqui. Os quais entreguei a Satanás, para que aprendam a não blasfemar. Gente, não, peraí. Paulo, um homem que dedicou a sua vida toda para salvar pessoas. Ele abriu mão, ele fala que ele considera tudo como esterco, tudo que ele teve de antes de conhecer a Jesus, ele considera como esterco, para ganhar a Cristo. Ele fala que a vida dele, o viver é Cristo e o morrer é lucro. E ainda, lá, isso já é uma frase lá de Filipenses, ele ainda fala lá, eu não sei se para mim é melhor morrer ou viver, porque se eu morrer eu vou estar com Cristo, glória a Deus. Agora, se eu continuar vivendo, eu vou ganhar mais pessoas para Jesus. Então, olha o que ele está dizendo. Ele diz isso, então ele dedica a sua vida a ponto de dizer, olha, eu nem sei se eu quero morrer, porque se eu continuar vivendo, eu vou ganhar mais pessoas para Jesus. Então, esse homem, o que faz esse homem
que ama tanto almas, que quer tanto buscar almas para Jesus, dizer que entregou 2 homens a Satanás? Sabe, irmãos, Jesus, ele fala uma coisa, ele diz assim que eu já não chamo vocês de servo, eu chamo vocês de amigos, porque o servo não sabe o que o Senhor vai fazer, mas os amigos sabem. E aí ele diz, eu já não chamo vocês, vocês são meus amigos agora, ele fala para os discípulos. E como um amigo da noiva, e João fala, João Batista, o Batista, né? Ele fala isso, ele fala, eu sou o amigo do noivo, então eu me alegro com a conquista do noivo. Como um amigo do noivo, eu acho que Paulo está escrevendo aqui agora, como um amigo do noivo, com ciúmes da noiva, com cuidado com a igreja do Senhor. Porque esses homens aqui, Himeneu e Alexandre, eles já estavam falando tanta bobagem que estava fazendo alguns se desviarem da fé. Esses homens aqui, eles estavam fazendo as pessoas se desviarem, eles estavam pregando coisas que não estavam levando à salvação. E é por isso que Paulo fala, eu entreguei eles já a Satanás, para que fique com Satanás que tome conta deles. Mas isso não quer dizer também que ele estava desprezando a alma deles, porque senão aí não é evangelho, né? Ele usa o último recurso que o próprio Jesus deu orientação. Ele falou que se alguém pecar contra você, vai sozinho e conversa com ele. Se ele te perdoar, você ganhou o seu irmão. Aí você tentou, não conseguiu. Leva um testemunho, leva 3, até chegar na igreja. Então eu acredito que aqui já chegou nessa última etapa. Eles não querem mesmo, eles não reconhecem que o que eles estão falando é uma heresia. Aí o que Jesus fala? Considera eles como um publicano e um pecador. Só que como que Jesus tratava um publicano? Como que Jesus tratava os publicanos e os pecadores? Amando, sentando à mesa. Então, quando Paulo fala isso, não é na questão assim de rejeitar e olha, é como um castigo. Não, é para que eles aprendam. Tanto que Paulo ainda escreve aqui, ó, para que eles aprendam a não blasfemar. Eu entreguei a Satanás para quê? Porque quando você rejeita a fé, é automático. A gente rejeita a fé, você rejeita a proteção. Deus é um Deus fiel. Ele cumpre com a sua palavra, ele é fiel a você. Você não é fiel ao Senhor, automaticamente você está entregando a sua vida para o inimigo, se você não confia no Senhor. Então é isso que Paulo está dizendo. Se eles não querem, se eles estão rejeitando a fé, então eles estão sendo entregues ao inimigo. E eles vão sofrer a consequência dessa escolha. Porque a consequência vem, infelizmente. E eles vão sofrer a consequência dessa escolha. Mas eu o amo ainda, né? Tanto que depois Paulo, e aí amanhã a gente continua essa leitura, que Paulo vai falar, né? Intercedam pelas pessoas, inclusive Alexandre e Himeneu. E aí a gente continua amanhã. Mas é isso. Essas orientações que Paulo continua dando a Timóteo. Preserve a fé e a boa consciência, se apegando na promessa que você recebeu, da profecia que você recebeu. Não rejeite ela, porque alguns rejeitaram e naufragaram na fé. Um exemplo deles é Himeneu e Alexandre. O resumão da nossa leitura de hoje, e amanhã a gente continua. Quero estar orando por você, que Deus abençoe você nessa semana. Pai, obrigada, Jesus, obrigada pela tua palavra. Obrigada, Deus amado, por essas folhas que são o nosso alimento. Deus, que os meus irmãos, Senhor, amem a tua palavra, Deus, amem a tua palavra, Senhor, amem te buscar, amem buscar a tua palavra. Senhor, que a gente não venha buscar o nosso alimento em entretenimento de rede social, em entretenimento na internet, Deus, mas que a gente venha alimentar a nossa alma, Deus, através da tua palavra, Pai. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Até amanhã.